Christian Bale vai ter a ajuda do Edgar Allan Poe para caçar um serial killer? Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou falar sobre um filme que ainda não foi nem gravado, só surgiu mesmo a notícia de que vai acontecer. Porém, apenas a ideia do filme já me deixou tão animada que eu decidi fazer um vídeo pra falar sobre isso. Semana passada saiu essa notícia que o Christian Bale vai viver um detetive no seu próximo filme chamado The Pale Blue Eye, com direção do Scott Cooper. O projeto foi comprado pela Netflix, que pagou 55 milhões de dólares pelo longa, então é um projeto que já nasce com altas expectativas. Sobre o que vai ser a história? Vai ser uma trama investigativa com uma história que se passa em 1830 nos Estados Unidos, onde o Christian Bale vai investigar assassinatos em série que estão acontecendo em uma academia militar dos Estados Unidos. O Christian Bale será então este detetive veterano que vai tentar descobrir a identidade de um serial killer. E aí entra aquele detalhe que eu achei simplesmente sensacional e que logo me deixou animada. Sabe quem vai ajudar o personagem do Bale a investigar o caso? Ninguém menos do que um jovem Edgar Allan Poe. E aí vocês podem se perguntar, mas como isso é possível? Poe numa academia militar? Isso realmente não parece ter nada a ver com ele, né? Então, apesar do filme ser ficção, existe muita verdade nessa história. Isso porque o Poe realmente se alistou no exército depois de deixar a universidade, onde ele fez um monte de dívidas de jogo e teve que sair meio fugido. Então ele queria de alguma forma agradar o pai dele, que o adotou quando ele ainda era bem pequenininho, né? E o Poe foi pro exército em 1827, no primeiro regimento de artilharia como soldado raso. E aí ele ficou 2 anos prestando serviço militar até julho de 1830, quando ele entra com a ajuda do pai para a Academia Militar de West Point, que fica no estado de Nova York. Nessa época ele tinha 21 aninhos e ele até se destacava em algumas disciplinas, principalmente o francês, mas o que pegava mesmo para ele era o ambiente de dura disciplina do lugar, dá para imaginar, né? Além da comida que aparentemente era péssima. E eu fico aqui pensando como é difícil imaginar o Edgar Allan Poe, todo poético e que só queria saber de farra, né? Confinado em uma academia militar. Então, o que foi que aconteceu? Ele não se acostumou com as regras da academia, né? Com aquele ambiente de disciplina rígida, né? Ele tentou várias vezes ser expulso, começou a faltar aulas, a desfiles. E em fevereiro de 1831, ou seja, quase um ano depois de entrar para a academia, ele finalmente alcançou seu objetivo, foi expulso e disse nevermore para a vida militar. Pro pai dele, ele teria dito o seguinte: o requisito de estudo é incessante e a disciplina extremamente rígida. Inclusive, dentro da própria academia, ele era conhecido por escrever textos satíricos, poemas, né, muito mais do que pela disciplina que a posição exigia. Isso, obviamente, deixou o pai dele fulo da vida e foi o motivo final para que os dois se afastassem completamente, encerrando assim uma relação de pai e filho que já era muito difícil fazia tempo. Então, agora que eu contextualizei tudo que se passava na vida do Poe nessa época aí, em 1830, dá pra gente ter uma ideia de como ele vai ser retratado no filme, né? Se eles se basearem no histórico que existe mesmo do Poe. Por sinal, não se sabe quem é que vai ver o Poe ainda no filme, mas pelo que eu já li sobre o roteiro, sobre a história, eu acredito que esse filme pode ficar muito legal. Lembrando que o filme vai ser uma adaptação do livro O Pálido Olho Azul, The Pale Blue Eye, que já me lembrou de cara a música do Velvet Underground. Aí fiquei pensando, será que vai rolar trilha sonora também? O autor do livro é o escritor americano Louis Bayard e o livro é de 2007 e eu encontrei essa edição aqui da editora Planeta. Acho que ele deve voltar a ser comercializado possivelmente antes do filme ser lançado, né? Assim espero, mesmo que a gente nem saiba ainda quando o filme vai sair. O roteiro foi adaptado pelo próprio Scott Cooper, o diretor, né, que já trabalhou algumas vezes com o Christian Bale. A primeira vez no filme Tudo por Justiça de 2014 e depois Hostis de 2017. Então eles já se conhecem e já sabem a dinâmica um do outro. O próprio Scott Cooper já falou em entrevistas que o Edgar Allan Poe viveu a maior parte da vida dele no estado da Virgínia, como a gente sabe, né? Que é o estado natal do diretor. Então, por isso, o Poe é uma grande influência para ele e que ele vai tentar criar nesse filme uma história policial também em homenagem ao Poe, que, como sabemos aqui, foi quem criou em 1841 o detetive Auguste Dupin, considerado o primeiro detetive da literatura policial moderna. Quem gosta do Poe já deve ter lido o conto Os Assassinatos da Rua Morgue, que é onde o detetive Dupin primeiro aparece, e depois Poe escreveu mais 2 contos com Dupin, O Mistério de Marie Roget e A Carta Roubada. Hoje
grandes clássicos da literatura policial. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei falar um pouquinhozinho assim do que se sabe ainda, né? Não só do filme, mas também contextualizar a vida do Poe naquela época, porque foi isso que me chamou mais a atenção, né? Imaginar um Poe jovem caçando um serial killer ao lado de um detetive, dando a entender que pode ter sido esse o empurrão para que ele viesse com a ideia do detetive Dupin anos depois. Imagino até que vai rolar uma indireta nesse sentido em alguma parte do filme. Vamos ver. Na descrição tem link para posts e livros do Edgar Allan Poe, e obrigada a todos vocês que usam meus links e me dão aquela força com as comissões no canal. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se então no canal do Literatura Policial, deixa um comentário aqui embaixo e segue o Literatura Policial nas outras redes sociais. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!